Boa noite. Nossa, sala cheia hoje de mulheres, né? Os homens não Oi, participam. Ana, boa noite. Boa Oi, noite. Pro. Boa Boa noite, noite, Aninha. você. Oi, Gabi. Nossa, vocês estão falantes hoje. Meu Deus, que alegria. E aí, gente, como é que vocês estão? E os estudos? Boa noite, Laurinha. Boa noite, Gabi. Anchieta em peso aqui hoje. Anchieta dominando aqui. Ó, na aula passada, para quem não estava aqui na aula passada, ou quem não viu a aula gravada, a gente começou a ver os temas real e ideal. O que são os temas real e ideal? São aqueles temas em que a gente tem um viés negativo e logo depois a gente tem um viés positivo. É daqueles temas que tem, sei lá, a importância da esperança em um cenário de incertezas. Seria mais ou menos isso daí. No D1 a gente apresenta o cenário problemático, o cenário real, e no D2 a gente apresenta o cenário ideal, ou seja, aquele cenário que pode salvar o cenário anterior. Deixa eu mostrar aqui o tema que a gente fez na aula passada. Hoje a gente vai ver também o tema da Baiana desse ano. Quer dizer, não o tema da Baiana desse ano, mas um tema parecido, né? Aquela mesma coisa de dois vieses. Ó, dando para ver, gente? Tá tranquilo? Recapitulando aqui, na aula passada, a gente tem esse tema, a importância de viver o presente em um contexto social marcado pela pressão por produtividade e pelo sucesso imediato que compromete a saúde mental do indivíduo. Quando a gente vê um tema assim, os primeiros que a gente viu lá, ele tinha dois vieses positivos, tipo a importância de viver o presente, para aproveitar melhores momentos, para minimizar o esgotamento emocional. E a gente botava os dois positivos. D1, sei lá, minimizar o esgotamento, D2, aproveitar os momentos. Só que nesse aqui, a gente não consegue dividir dessa forma, porque a gente tem um viés positivo, e aí quando a gente pergunta é importante para quê, a gente só encontra a miséria, só em um contexto social marcado pela pressão por produtividade e pelo sucesso imediato que compromete a saúde mental do indivíduo. Então, nesse caso, no D1 a gente vai apresentar esse contexto problemático, já botei aqui, ó, contexto social marcado pela pressão, produtividade, pelo sucesso imediato, compromete a saúde mental do indivíduo, e no D2 a gente vai trazer o positivo, a importância de viver o presente como uma forma de reverter esse cenário negativo, ou seja, pessoas que vivem pressionadas, cobradas, a gente até falou dos Faria Limers na aula passada, que vivem em um cenário de busca por desempenho, essas coisas, elas deixam de viver o presente. Então, por deixarem de viver o presente, o que acontece? Isso daí compromete a saúde mental. Lá no D2, a gente vai falar como é que viver o presente pode mudar esse cenário. Aqui a tese da gente vem assim, ó, enquanto no outro desse modo surge a importância, sei lá, da esperança para fazer isso e aquilo. Nesse caso, aqui no tema está a importância de viver o presente em um contexto social. O que a gente vai fazer isso aqui é mudar. Já que o nosso D1 vai ser negativo, ele vai continuar negativo na tese. Então, vai ser mais ou menos isso aqui. Tudo que tem aqui, repertório, contextualização, tudo igual. Lembrando que a gente fez várias introduções na aula passada, e uma particularidade que tem desses temas que tem positivo e negativo é que, durante a contextualização e o repertório, vocês consigam trazer os dois lados. Você pode começar com o repertório positivo, aqui foi positivo, nascimento, encontro e despedida. Essa tríade revela instantes que pedem presença e tempo. Então, eu trouxe uma coisa positiva. Mas, na minha contextualização, eu também vou precisar apresentar uma coisa negativa, senão vocês vão cair de paraquedas na tese. No entanto, esses aspectos têm sido negligenciados
na contemporaneidade, pois a busca por performance atropela a qualidade de vida, ó, o temperinho, ó, o primeiro temperinho aqui, ó, aumentar a qualidade de vida e esgotamento emocional. Atropela a qualidade de vida e, por vezes, culmina no esgotamento emocional daqueles que não conseguem apreciar o hoje. A gente já entra devagarzinho no tema, para não ter um salto muito grande. Eu poderia colocar aqui, ó, culmina no esgotamento mental. E aí, desse modo, perante a pressão, surge a importância de viver o presente. Se eu não tivesse colocado isso aqui, ia ter um corte imenso. No entanto, esses aspectos têm sido negligenciados, pois a busca por performance atropela a qualidade de vida e, por vezes, culmina no esgotamento mental. Só que eu não falei em nenhum momento aqui, de forma direta, sobre viver o presente para justificar ele aqui na minha tese. Então, já começo a entrar no tema aqui. Lembrando que as palavras-chave do tema, ó, contexto social, na verdade, as palavras-chave são essas aqui: pressão por produtividade pelo sucesso imediato compromete a saúde mental do indivíduo e viver o presente. Essas são palavras-chave. Essas palavrinhas-chave, não gastem elas na contextualização. Guardem todas as palavras-chave. Ou seja, tudo que está em negrito aí, guardem para a tese de vocês. Para, de repente, vocês não mudarem o sentido do que ele está pedindo. Ele está pedindo para viver o presente e não é aproveitar momentos. Teve gente que mudou aqui nesse tema. A importância de aproveitar os momentos da vida. Aproveitar os momentos da vida é uma parte de viver o presente. Mas o que ele está pedindo aqui especificamente é viver o presente. Então, tomem muito cuidado com isso, porque no momento em que vocês mudam a palavra, vocês vão ladeira abaixo, vocês vão mudar todo o sentido do que eles estão pedindo. Isso é competência 2. Então, só atenção a isso. Nesse daqui, já foi uma coisa negativa. Vocês têm tendência a começar com repertórios negativos. Esse aqui também foi negativo. Deixa eu ver se... Só negativo. Não teve nenhum positivo aqui. Acho que positivo só o meu mesmo. Aqui, ó, Zygmunt Bauman, sociólogo, define a modernidade líquida como a era de incertezas, instabilidade e velocidade, em que tudo escorre pelas mãos, inclusive o tempo. Aqui tinha uma vírgula. Comprometendo a qualidade de vida. Quando a gente fala de inclusive o tempo, é para dar essa sensação de imediatismo, de pressa, de pressa mesmo, imediatismo, de pressa, de querer tudo para agora, instantaneidade. Por isso que eu coloquei aqui o tempo. Outro repertório que ficaria legal aqui seria aquele quadro dos relógios de Salvador Dalí, que acho que é persistência da memória, alguma coisa assim, que tem a ver com o tempo, né? O tempo se dissolvendo. Daria para fazer uma introdução legal, adoro obra de arte. Então, a gente trouxe aqui como comprometendo a qualidade de vida. Só que a gente não falou aqui ainda, esse aqui foi só o repertório, eu apresentei. Agora eu preciso relacionar com o tema. Então, eu preciso, nessa partezinha aqui, falar um pouquinho de ignorar o presente. Nessa lógica, que lógica? Essa lógica aqui de instabilidade e velocidade. O indivíduo tende a ignorar o presente, aqui o tema de novo, em nome de um futuro pautado na alta performance que valoriza resultados rápidos e esquece sentidos. Um cenário que tem promovido esgotamento emocional. Veja que aqui eu trouxe a qualidade de vida, que estava nos temperinhos, e o esgotamento mental está aqui. E aqui a tese, certo? Só relembrando isso daqui, recapitulando a aula passada. Tem vários aqui, ó. Aqui teve um positivo. Cadê ele? Cadê Felipe? O poeta Felipe, que fez essa introdução. Aqui ele, está aqui. Os meninos já chegaram. Esse aqui já foi uma versão mais positiva, porém, a gente precisou demonstrar um íntimo relato de contemplação da esfera existencial humana a partir da observação de situações que muitas vezes passariam despercebidas pela pressa da vida contemporânea. Já entrou pela pressa. Tá vendo? Ó, já começou entrando no negócio de sucesso rápido e tal. Essa forma de enxergar o plano social, infelizmente, se reduz aos versos da canção, uma vez que as sociedades atuais não desfrutam, ou hoje, da experiência do agora, por conta de um sistema marcado pela busca por performance e pela prosperidade imediata. O que faltou aqui
O que faltou aqui, que com certeza o corretor falaria, é a qualidade de vida e o esgotamento emocional. Ou seja, ele só trouxe a parte positiva, faltou a parte negativa. Essa forma de enxergar o plano social, infelizmente, se reduz às vezes à canção, uma vez que as sociedades atuais não desfrutam da experiência do agora por conta de um sistema marcado pela busca por performance e pela produtividade imediata, e, e meu Deus do céu, não me acostumo com esse teclado, subtrai a qualidade de vida a partir do esgotamento emocional. Pronto. Só faltou isso aqui. E aqui, vocês já trariam a tese. Desse modo, papapá, e aí trariam a tese, certo? Só para relembrar. Quando a gente vai planejar, essa forma de planejamento aqui, é a forma negativa. No nosso D1, a gente vai falar da pressão por produtividade e lucro imediato. Para a gente fazer um planejamento negativo, na verdade, tanto negativo quanto positivo, a gente precisa não dar margem para o corretor fazer perguntas, para ele questionar você. A gente tem que deixar o leitor, o corretor, a gente tem que deixar essas pessoas lerem nosso texto e perceberem o encadeamento lógico entre as ideias. Porque, assim, a dissertação argumentativa é um texto de convencimento, ele é de convencimento. Então, eu tenho que convencer quem está lendo o meu texto de que a pressão por produtividade e sucesso imediato compromete a saúde mental do indivíduo. Eu não posso só afirmar, jogar as palavras lá completamente soltas. Eu preciso afirmar, mas eu preciso comprovar também. Seja comprovação por meio dos argumentos amarrados, seja com uma materialização, por isso que eu coloco como se manifesta, por um exemplo, mas a gente precisa mostrar como aquilo ali acontece, criar um mecanismo. Eu estava perguntando ontem para uma aluna, fazendo sabatina, vou fazer com vocês aqui. Se eu pedir para alguém me explicar, alguém sabe me explicar aqui, o ciclo da malária, é o único que eu sei, viu? Alguém se habilita a me explicar o ciclo da malária aqui? Não? Oi, gente. Alguém me explica o ciclo da malária, por favor. É só para vocês verem essa questão do mecanismo, da lógica, do ciclo mesmo. Vocês não falam, tem 14 pessoas aqui. Vocês todos são colegas de cursinho, têm o mesmo objetivo, vão ser colegas de faculdade, mas ninguém sabe o ciclo da malária, que é o único que eu sei. Mas, enfim, se eu fosse explicar o ciclo da malária, para vocês entenderem, o que eu teria que falar? Eu teria que falar que existe um parasita, chamado o quê? Chamado plasmódio, e esse parasita fica no vetor, eu não sei como é a palavra técnica, ele fica no vetor, que é o mosquito Anopheles fêmea. Ó a lacuna, eu já preenchi na lacuna. Que mosquito? É qualquer mosquito Anopheles? Não, é o mosquito Anopheles fêmea. E aí, ele vai picar a pessoa, e no momento em que esse mosquito Anopheles pica a pessoa, ele deposita um negócio lá que eu esqueci o nome. Ele injeta na hora que ele pica, que fica na saliva, que eu nem sabia que mosquito tinha saliva, nem língua, não sabia, mas mosquito tem. Ele fica na saliva do mosquito, ele deposita esse negócio lá, que são umas formas alongadas. E isso daí entra na pele, da pele entra para o sangue. Meu nome do negócio, meu Deus. Esporozoitos. Aí entra na pele, da pele entra no sangue, aí vai para a fase hepática, e aí, em minutos, esses esporozoitos alcançam o fígado, os hepatócritos, e aí o que eles fazem? Eles se multiplicam, se transformam em
merozoítos, enfim. E aí as pessoas começam a apresentar febre e tal, essas coisas. Eu não posso simplesmente dizer que a malária vem apenas de uma picada de um mosquito. Não, o mosquito pica a pessoa e aí essa pessoa pega a malária e começa a ter febre. Não é assim imediato. O mosquito pica, quando ele pica, tem o esporozoíto, merozoíto, tropozoíto, sei lá que diabo é, e aí, a partir daí, a pessoa vai apresentar febre. Na redação é a mesma coisa. É como se fosse um ciclo. Eu não posso dizer que a pressão por produtividade e sucesso imediato compromete a saúde mental do indivíduo porque as pessoas querem performar, porque simplesmente eles desenvolvem ansiedade e depressão, essas coisas, se eu explicar como. Eu vou deixar uma lacuna enorme. Isso aí é argumentação de menino, muitas vezes, de nono ano, que coloca a letra desse tamanho para poder ocupar as 20 linhas. Hoje, vocês têm que ficar se apertando para poder caber em 30, né? Mas, quando vocês são menores, são 20 linhas é uma eternidade. Mas, enfim, as causas do problema é a primeira coisa que o corretor vai perguntar para vocês. Quais são as causas disso aí? Por que existe essa pressão por produtividade? Ela não nasceu do nada. Então, a gente precisa trazer as causas do problema para iniciar nossa argumentação, iniciar nosso raciocínio. Isso daí no Enem, tem muita gente que erra, por exemplo, que fala que a desinformação é uma das causas, sei lá, do racismo estrutural. E fala, porque as pessoas desinformadas, não sei o quê, continuam praticando esses atos. De onde vem essa desinformação? Por que as pessoas são desinformadas? No tema da baiana, todo mundo, porque a cultura do imediatismo traz impactos, não sei o quê, afeta a saúde mental dos indivíduos. Mas de onde vem essa cultura do imediatismo? De onde ela surgiu? Aqui eu botei como uma das causas cultura do imediatismo. Mas eu preciso dizer também de onde foi que veio essa cultura do imediatismo, como ela chegou na sociedade, porque a gente precisa criar uma lógica, um mecanismo, um passo a passo. Diga, Felipe. Não, você falou até agora minha dúvida. Eu ia perguntar se eu colocasse sua cultura do imediatismo como a causa, porque eu vi no seu parágrafo que você colocou tanto o modelo educacional como a cultura do imediatismo como causa. Não Sim. foi? Você colocou tipo, como a causa da causa, o modelo educacional. Exatamente. Porque não Só que adianta aí só... eu estava escrevendo, aí eu coloquei só a cultura do imediatismo como uma causa. Isso estaria tipo, errado colocar isso? Estaria vago? De onde vem essa cultura do imediatismo? Por que as pessoas são imediatistas hoje? Você vai abrir uma lacuna, entendeu? Se isso não tiver, por exemplo, no da Baiana, vocês não tinham tanta necessidade de explicar a cultura do imediatismo, porque isso já estava completamente explicado nos textos motivadores, era informação velha. Mas aqui não é o foco do tema. Aqui a gente está falando da pressão, produtividade e sucesso imediato. E isso daí vem da cultura do imediatismo. Mas como surge essa cultura do imediatismo? Por que a gente é assim hoje? Eu até falei disso daí na aula passada. A gente entra nessa cultura do imediatismo, de querer tudo rápido, porque a gente cresceu. Eu também cresci, viu? Eu sou mais velha que vocês, mas na minha época já tinha isso aí, de nota, tal, dessas coisas. A gente cresceu em modelo educacional que mensura os estudantes. O estudante é valorizado pelos resultados. Eles não são avaliados pelo processo todo, entendeu? Então, tipo assim, um aluno passa 1000 horas estudando, com a cara no livro, não sei o que, tal, e aí tem uma redação para entregar no outro dia, aquele aluno está doente e faz uma redação de qualquer jeito. O outro passou o dia flanando, não fez nada, foi para a praia, não sei o quê, dormiu a tarde toda, e aí tinha uma redação para poder entregar no site do colégio, e aí aquele aluno foi lá, jogou no chat GPT, fez a redação e botou lá. Jogou no chat GPT, fez uma redação bonitinha, tirou uns 900. O outro, que estava doente, mas que planejou a redação, e só porque estava doente não deu tempo de estudar, de fazer a redação, tirou 6. Aquele lá vai ser completamente desvalorizado. O que estudou o tema, que planejou, que procurou o repertório e tal, mas não fez uma boa redação porque não estava bem naquele momento, vai ser desvalorizado, enquanto o outro que tirou um notão fazendo no chat GPT vai ser valorizado.
Então, isso daí, a cultura a cultura do imediatismo vem daí. Você é valorizado pelo que você entrega, pelo que você produz, e não pelo que você é. Então, por isso que eu coloquei esse modelo educacional que dá nota, que mensura, que compara. Por isso que eu coloquei isso daí. Isso leva a essa cultura do imediatismo, porque as pessoas passam a correr, a querer um sucesso mais rápido para se equiparar às outras. Eu vejo muito aqui essa comparação. Eu vejo muito essa comparação. Tipo assim, meninos de 19 anos. Meu Deus do céu, eu estou no cursinho. Enquanto 19 anos, né? Super velhos. Eu vou entrar velho na faculdade, eu vou entrar na faculdade com 20 anos. Meu Deus, eu sou um ancião. Isso é cultura do imediatismo. Porque a pessoa acha que o processo de passar no vestibular é rápido assim. Então, vem dessa comparação. Olha lá na rede social o colega de jaleco, enquanto você está no cursinho. Então, isso te obriga, faz gerar uma autocobrança, porque você se comparou com o outro, então, se ele passou primeiro, ele é melhor do que você. E não é, gente. Não é isso daí, não é verdade. Isso não é verdade, mas isso gera essa cultura do imediatismo. E aí a gente vem para o como se manifesta. Como é que a gente, o como se manifesta, eu coloco, que é a concretização, é como a gente percebe que está num ambiente de pressão por produtividade e sucesso imediato. Como é que isso se mostra para a sociedade? A primeira coisa, no tema real e ideal que a gente tem que fazer aqui, é colocar o que está relacionado lá com o D2. Se no D2 a gente vai falar de desvalorização do presente, de viver o presente para mudar esse cenário, então aqui eu tenho que falar de desvalorização do presente. O que mais que tem aqui? Eu não posso só fazer a minha argumentação, acho que eu comentei sobre isso na aula passada, dizendo esse cenário é resultado da cultura do imediatismo e do modelo educacional baseado na competitividade, manifestado na desvalorização do presente, no desequilíbrio entre vida... Eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar só citando, só elencando. Quando, não sei se o cérebro de vocês funciona assim, o meu funciona assim. Quando eu vou fazer esse planejamento, eu já vou meio que colocando ideias interligadas. Isso vem disso, criando a lógica. A cultura do imediatismo, mas vem de onde? Vem desse modelo educacional. Ok. E como é que a gente sabe que a sociedade está nessa lógica aqui? A gente tem a desvalorização do presente. Por que as pessoas desvalorizam o presente? Porque tem um desequilíbrio entre vida pessoal e profissional. Por que existe esse desequilíbrio? Porque existem jornadas longas, jornadas exaustivas, em que as pessoas romantizam o cansaço, e nessa romantização do cansaço tem um desprezo pelo descanso, pelo lazer, por estar com amigos. Quem é afetado por isso daí? Os jovens que estão submetidos. Por isso que eu falei Alzheimer's, que são aqueles meninos que glamorizam essas rotinas excessivamente, essas rotinas grandes, né, que fala longas, sei lá, essas rotinas excessivamente sobrecarregadas e glamorizam, sei lá, esses trabalhos aí que eles fazem. E aqui a gente tem as consequências, que já está no tema, que aqui ele já fala, ó, um contexto social marcado pela pressão por produtividade, pelo sucesso imediato que compromete a saúde mental do indivíduo. Então, a consequência é essa aqui, compromete a saúde mental do indivíduo. Então, a gente vem para cá, ó, consequências, compromete a saúde mental do indivíduo. Eu não posso só afirmar isso. Tem uma coisa que a gente coloca grupo afetado, e aí o pessoal coloca afetando principalmente os jovens. Tem dois erros aí. Primeiro, o que seria esse afetando? Eu posso até dizer que, nossa, eu assisti um filme que me afetou muito. O que é esse afetar? Afetou de que jeito? Afetou para o bem? Afetou para o mal? O que foi que ele fez comigo para me afetar? Então, tomar cuidado com isso. Compromete a saúde mental do indivíduo. Comprometer, nesse caso aí, está no sentido de prejudicar. Mas compromete de que forma? Basta trazer um exemplo. Compromete, ó, com ansiedade, sensação de insuficiência, sensação de fracasso, burnout. Muitas pessoas têm burnout por causa disso. Enfim, é vocês ligarem as ideias. Eu botei aqui a sustentação, que é o mais importante nesse caso, que vocês precisam relacionar as ideias para criar
um mecanismo que convence o corretor. Essa é a sustentação. Essa aqui é a estrutura que eu uso tanto para D1 quanto para D2, eu uso essa estrutura aqui. O tópico frasal. O tópico frasal precisa ser claro e objetivo. Vocês não precisam pegar o tópico frasal e sair explicando depois. Tem gente que coloca. Nesse contexto, a sociedade é caracterizada pela hiperprodutividade, pela busca por resultados imediatos, já que muitos têm uma educação insuficiente, pautada na competitividade. Vocês começam a explicar. Não é para fazer isso. O tópico frasal é rápido, dinâmico. É para você apenas dizer para o corretor o que você vai falar aqui. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar da sociedade caracterizada pela hiperprodutividade e pela busca por resultados imediatos. Aqui, eu traria até de uma forma mais direta, que o meu ia parar aqui, o meu é extremamente objetivo. Eu colocaria nesse sentido, a hiperprodutividade e imediatismo marcam a contemporaneidade. Eu ia ser bem objetiva. Esse daqui, geralmente, é o conectivo que eu uso, o sobre isso, não tem só esse, tem acerca disso, a esse respeito. Esse aspecto é considerado, na teoria da hipermodernidade, do filósofo Gilles Lipovetsky, mas eu coloco esses repertórios, esses conectivos aqui, porque é uma forma de vocês saírem do tópico frasal já dialogando com o repertório, para ele não ficar igual ao Enem. O Enem, quem traz Platão aqui, no Enem, o importante não é só viver, mas viver bem. Ponto. Ao relacionar essa máxima a questões sociais como, sei lá, insegurança alimentar, é perceptível que muitos não vivem bem. Ponto. Nesse sentido, tal coisa são causas desse problema. Ponto, de novo. É todo engessado, porque vocês são avaliados por isso. O Enem é muito estrutural, é contagem de conectivo, essas coisas. Na Baiana, não. Nem na Baiana, nem FUVEST, nem nenhum outro, sabe? Nos outros, os fãs de Platão dando mensagem. Foi direta para todo mundo aqui. Garanto que todo mundo aqui usa Platão. Ou já usou, quem já é meu aluno há mais tempo, já usou Platão algumas vezes. Deixa eu olhar aqui os usuários de Platão. Tem alguns aqui, usuários de Platão. Tá faltando gente, mas tem alguns usuários de Platão aqui. E esses usuários de Platão já chegaram a 980, 960, até 1000. Então, Platão é vida. Platão é vida. Por sinal, se alguém quiser começar, eu estou fazendo promessa aqui com todo mundo, viu? Se alguém quiser começar suas redações com uma analogia, eu sempre falo de analogia, como eu tirou 10 da redação trazendo analogia, aí eu mando analogia para todo mundo. Mas, assim, eu adoro criar analogias. Se alguém quiser alguma analogia para, sei lá, para começar a redação fazendo essa comparação, me avisa que eu crio uma analogia, porém com uma condição. Quando vocês passarem, a gente vai tatuar essa analogia. Eu já vou ter que tatuar um edifício e vou ter que tatuar um rio. Então, se alguém quiser um edifício, porque a analogia é a construção de um edifício, começa com, então já me comprometi com o edifício, já vou fazer a tatuagem, vou marcar com a pessoa para tatuar o rio, e tem a onda também. Tem um rio, uma onda, enfim, meu braço vai ficar todo coberto aqui. Então, quem quiser fazer analogia, me avisa, mas precisa se comprometer a fazer a tatuagem. Pode ser pequenininha, mas que faça uma tatuagem. Analogia é vida, gente. E Platão também. Quem quiser Platão, depois eu mostro como é que usa, porque no desespero, tem 2 repertórios que funcionam no desespero. Um é Platão, o outro é Florbela Espanca. Eu estava mostrando aqui na aula a Camila aqui antes. Então, quando vocês quiserem algum repertório de desespero, me falem que eu passo um para vocês. Florbela Espanca, uma galerinha aqui parou para usar, um parêntese para mostrar a Florbela. Como é que eu descobri esse Florbela Espanca? Minha filha me deu, ela foi na Bienal dessas da vida, e aí comprou esse livro aqui, ó, 100 poemas associados, que ela sabe que eu gosto de poema. Ela comprou num sebo da Bienal, um livro super velho aqui, mas cheio de coisinhas marcadas, e tinha uma pagininha marcada aqui. E nessa página tinha um poema de uma poetisa chamada Florbela Espanca. Ela é portuguesa. E aí eu li o poema dela, eu adorei. Só que esse poema já abriu
abriu minha mente para poder, falei, vou transformar em um coringa. O poema é esse aqui, ó. Tá em português de Portugal, viu? Abre os olhos e encara a vida. A sina tem que cumprir-se. Alarga os horizontes. Por sobre lamaçais alteia ponte. Ouviram? Por sobre lamaçais alteia ponte. Isso é um repertório coringa. Depois eu mostro para vocês. Quando a gente for fazer o D2 de Viver o Presente agora, eu vou mostrar isso. Por sobre lamaçais alteia ponte. Tem outro que ela fala aqui que eu meio que transformei. Com as tuas mãos preciosas de menina, nessa estrada da vida que fascina, caminha sempre em frente, além dos montes, morde os frutos a rir, bebe nas fontes, beija aqueles que a sorte te destina. Ela falou agora, beija aqueles que a sorte te destina. Eu peguei esse verso também e transformei para botar em tema médico. Em vez de beija aqueles que a sorte te destina, eu coloquei cuida daqueles que a sorte te destina. Então, os versos da poetisa Florbela Espanca, cuida daqueles que a sorte te destina, inspiram uma profunda reflexão sobre o papel do médico e do seu inestimável olhar de zelo para aqueles pelos quais ele é responsável. Então, os dois aqui criam excelentes repertórios. Poema e obra de arte. Então, tudo. Mas Platão ainda é o campeão disso aqui. Voltando aqui, galera. Então, eu coloco sobre isso justamente para dialogar com o que eu falei antes. Então, sobre isso o quê? Sobre a sociedade ser caracterizada pela hiperprodutividade. Em sua teoria da hipermodernidade, o filósofo Gilles Lipovetsky descreve a era atual como marcada pela aceleração do tempo, que fomenta a valorização do desempenho e enfraquece vínculos humanos e existenciais. Essa partezinha daqui tem que ser bem direta, porque eu já disse na aula passada, o corretor não quer que você explique a teoria para ele, ele quer que você fale brevemente da teoria, de forma crítica, só que o seu objetivo aqui é ter essa teoria como um pano de fundo, como uma sustentação dos seus argumentos. É você mostrar com essa teoria por que aquilo acontece. É tipo, a sociedade é acelerada, as pessoas vivem na lógica da pressa, da rapidez, tal. Nossa, é sério? É sim, isso daí, inclusive, Gilles Lipovetsky falou lá no livro dele, quando ele disse isso. O sentido de vocês trazerem um repertório é exatamente esse, não é só para marcar ponto. Se for só para marcar ponto, nem coloquem, porque vocês vão perder. Eu sempre digo isso, vocês só são obrigados a trazer 2 repertórios. Se trouxe uma introdução, um D1, não lembrou de nenhum D2, nem traga um exemplo. É melhor do que trazer um repertório jogado, só para preencher a lacuna. Então, tomem cuidado com isso. Então, trouxe o tópico, o repertório contextualizado, já relacionado com o tema, que é o quê? Lembrando que no D1, o tema não é viver o presente. No D1, o que eu vou falar é dessa sociedade da hiperprodutividade, da busca por resultados imediatos. No D2 é que eu vou falar de viver o presente. Agora eu vou começar. Eu já começo falando das causas. Isso aqui ficou grandinho porque eu detalhei muito, mas dá para dar uma enxugada. Isso ocorre. O que ocorre? Essa aceleração do tempo que fomenta a valorização do desempenho, papapá. Devido à cultura do imediatismo, de onde vem resultado de modelo educacional centrado na competitividade, que ensina desde cedo que o valor do indivíduo está na sua capacidade de entregar resultados rápidos e mensuráveis. Trouxe a causa. Viu aí, Felipe, que eu falei para você de você ligar as ideias? Eu não posso só afirmar que vem da cultura do imediatismo. Eu preciso dizer também de onde vem essa cultura do imediatismo. Isso é coisa chata, gente, de corretor, essas lacunas. Isso aqui está meramente jogado, está subjetivo, tal. A gente precisa preencher, por isso que eu vejo tanta redação, muito mais ou menos na questão da escrita, a forma como a pessoa coloca lá as coisas, mas
eu vejo que é uma redação que realmente a pessoa criou um mecanismo, organizou as ideias e fechou o pensamento. Aí vocês têm que pensar, o ciclo da malária é um ciclo. Você vai ver, o mosquito pica, não sei o quê, tá, e vem outro pica a pessoa que está doente e por aí vai. Então, pensem sempre nisso daí. Agora eu vou mostrar como se manifesta. Como é que isso aqui se manifesta? Que a gente está na cultura do imediatismo, de busca por produtividade, por sucesso imediato. Como é que isso daí se mostra na sociedade? A primeira coisa que eu tenho que trazer, como eu disse antes, é a desvalorização do presente. Eu tenho que citar isso aqui, porque senão ele vai ficar desconectado do D2, que eu vou falar do Viver Hoje. Então, recapitulando, tal dinâmica desvaloriza o agora, criando uma rotina exaustiva que despreza o descanso e o lazer, vistos como obstáculos à performance, o que afeta principalmente os jovens. Isso aqui, agora que eu vi que eu abri lacuna, o que afeta principalmente os jovens, porque eu não disse por que isso afeta os jovens. Ó, inseridos no meio tecnológico. Agora eu vou trazer um exemplo disso são os chamados Faria Limers, grupo que glamoriza rotinas excessivamente produtivas e competitivas. Isso aqui, veja que o exemplo foi bem rápido, daria até para juntar e fazer um período só, como os chamados, aqui, os jovens inseridos no meio tecnológico. Eu poderia colocar aqui, ó, como os chamados Faria Limers, grupo que glamoriza rotinas excessivamente produtivas e competitivas. Eu podia juntar os dois. Eu só separei aqui, vai ficar gravado, então não tem problema. Eu só separei aqui, até para vocês perceberem como vocês colocariam um exemplo. Outra forma de eu trazer um exemplo seria aqui no final, ó. Criando a rotina exaustiva que despreza o descanso e lazer. Eu poderia pegar tudo isso aqui e colocar no final. Assim, essa mentalidade de sobrecarga contínua compromete a saúde mental do indivíduo, principalmente dos jovens, inseridos no meio tecnológico. Haja visto aumento de casos de ansiedade e burnout, como tem acontecido com os chamados Faria Limers. Eu poderia ter trazido aqui. Então, não existe um lugar certo para vocês trazerem um exemplo. Existe diálogo. Vocês têm que dialogar. Não é só eu chegar aqui e fazer o planejamento. Esse planejamento, gente, ele é bem rápido. Isso aqui, ele está tudo bonitinho aqui, porque eu estou explicando para vocês. Mas isso isso aqui numa prova, já tem gente que bota C, CSM, GA, não sei o que, tal, e só sai colocando lá. Porque é só para você entender. Eu estou mostrando aqui, justamente maiorzinho, explicadinho, para vocês aprenderem a fazer isso, e vocês vão ver que vai fluir com muito mais rapidez. Porque, às vezes, o que a gente percebe aqui, não só eu, o Rodrigo também, o corretor e Paula, o que eles falam, nossa, eles têm uma escrita legal, eles têm muitas ideias boas, as ideias estão aqui. O que acontece é que essas ideias não estão relacionadas, estão soltas. Então, vocês não formam um raciocínio fechado, um passo a passo. Vocês têm que ter a lógica. Você tem uma causa, essa causa se manifesta assim, e isso traz consequências. É vocês fecharem esse circuito e não deixar lacuna. Por exemplo, eu estava fazendo um texto com uma pessoa hoje, e aí ela falou que os médicos... ela ficou o texto todo falando dos desafios enfrentados pelos médicos, porque os médicos, em sua prática, enfrentam diversos desafios inerentes à sua praxis, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, além das situações complexas, essa pessoa foi abrindo lacuna o tempo todo, foi escrevendo e abrindo lacuna. Não adianta só eu dizer que os médicos enfrentam desafios se eu não citar pelo menos um, não materializar aquilo. Tá, enfrenta o desafio. Que desafio? Se eu chegar aqui para vocês e falar, pô, para dar essa aula hoje, passei por 1000 perrengues que me ajudaram a crescer, que me incentivaram, que foram aprendizado para mim e tal, mas eu abri a lacuna. Que perrengues eu passei hoje para estar aqui dando aula para vocês?
O que foi que aconteceu comigo que tipo assim, que me deixou triste, chateada, tal, sei lá o quê, para eu estar contando para vocês que passei por tudo isso. Claro que isso daí vai abrir uma lacuna. É igual os desafios. Os desafios para, sei lá, viver o presente. Aí muitas pessoas chegam lá e dizem que viver o presente requer a superação de diversos. Aí começam a abrir mais lacunas, de diversos desafios enfrentados pelas pessoas durante a sua vida, muitos deles difíceis, só que a pessoa não diz que desafios são esses. Então, isso faz o corretor perguntar para vocês, entenderam? Vocês têm alguma dúvida, gente? Está tranquilo aqui o D1? Eu estou repetindo, porque tinha gente que não estava aqui na aula passada, não sei se viu a aula gravada, e só para recapitular, para a gente conseguir entrar aqui no D2. Teve uma pessoa hoje que me mandou, eu pedi para vocês mandarem os planejamentos, né? Mas poucos mandaram. Eu vou pegar aqui o projeto de texto dessa pessoa aqui, que está quase certo. A ideia ela pegou, mas eu tive que fazer alguns ajustes. Nesse daqui, o planejamento é um pouquinho diferente. A gente precisa saber, tipo, viver o presente. O que ela incentiva na pessoa? Que habilidades ou que virtudes, que sentimentos ela desenvolve no ser humano? Ou seja, quando a pessoa está vivendo o presente, o que é estimulado, incentivado nela, inspirado, talvez? Então, por isso que eu coloco virtudes e habilidades. O que se aprende? Eu acho que toda vez que a gente tem uma experiência boa, a gente tira algum aprendizado disso. Quando a gente passa a olhar o agora com mais atenção, a viver o hoje, a não olhar tanto para o futuro, o que a gente aprende com isso? Esse é o questionamento aqui. Sei lá, se eu estiver falando da a importância da esperança, o que a gente aprende quando a gente passa a ter esperança? A gente aprende que, sei lá, que o fracasso faz parte do processo. A gente aprende que sempre vai ter uma luz no fim do túnel. Não sei, aí é com vocês. Isso daí geralmente está nos textos motivadores. Na Baiana a gente consegue achar tudo. Como se manifesta? Ou seja, como é que a pessoa demonstra que está vivendo o hoje, que está vivendo o presente. Então, a gente começa roubando aqui, ó. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A pessoa passa a diminuir as jornadas de trabalho, a buscar diminuir, né? A pessoa tenta conciliar momentos de trabalho, momentos com a família, momentos de lazer, momentos com os amigos, enfim, e o autocuidado também. Às vezes as pessoas vivendo presente, elas passam a se cuidar. Um exemplo, nesse caso aqui, eu nem lembro se eu nunca teve exemplo nesse. Eu até passei para uma pessoa, um exemplo, a pessoa que mandou, mas eu me esqueci. Mas tem um exemplo disso daqui de viver o presente, se a gente adaptar, entra, que é o exemplo daquele tenista, esqueci o nome dele, um que teve a lesão no joelho, gente. Vocês não curtem tênis, não? Como é o nome do cara, meu Deus do céu? Rafael Nadal. Ele entraria aqui, como viver o presente. Por quê? Porque ele enfrentou uma lesão grave no joelho, e aí ele optou por uma recuperação que fosse lenta, porém disciplinada. Então, ele começou a se concentrar em cada dia do tratamento. Então, isso daí exige o quê? Isso exige uma desaceleração e um foco no presente. E depois ele voltou, né? Outro que daria para trazer aqui de exemplo é um caso. Vocês já ouviram a frase que é beber apenas o chá? É a frase de um cara: ao beber um chá, beba apenas um chá. Não sei se já ouviram essa frase. É de um cara, de um monge, que se chama, eu não sei se é o nome dele, mas é porque eu ouço vários negócios de meditação dele. A voz dele me acalma. Mas ele fala, eu não entendo nada que ele fala. Mas a voz dele acalma. Esse cara aqui, ó, eu não sei escrever o nome dele, não.
Chinhat Hanchap. Acho que é isso. Esse cara aqui. Vocês já ouviram falar dele? Ele faz essas coisas de meditação. Isso. É meditação guiada. Ué, cadê meu filho? Ele não vai falar a frase nessa, não é esse vídeo, não. Mas esse cara aqui. Como é que a gente usaria esse cara aqui? Vocês podem colocar no caso do meu presente. Um exemplo disso é um monge vietnamita, esqueci o nome dele, que ensinava a prática da atenção plena no ato de beber um chá, sem pressa, sem distrações, unindo a paciência à presença no momento. Foi a partir daí dessa frase que eu me lembrei dele, que ele sempre fala nos vídeos dele: ao beber o chá, beba apenas o chá. Ou seja, foque naquele momento. Eu não gosto de chá, mas eu gosto de chocolate quente. Então, quando eu bebo chocolate quente, eu desfruto daquele momento. Eu bebo só o chocolate quente. Então, essa frase, inclusive, é uma frase que é um repertório para falar de pressa, de aceleração, tal, dessas coisas todas. Deixa eu botar aqui o planejamento. Eu vou botar o que a pessoa me mandou e o que foi que a gente corrigiu nele. O resto, como se manifesta exemplo de consequências, eu não comentei tanto, porque é bem parecido com o do negativo, tá? Cara, lembrando que, como o viés é positivo, a consequência aqui também vai ser positiva, tá? Ó. Virtudes e habilidades. Reduzir o esgotamento emocional e aumentar a qualidade de vida. Nesse caso, isso daqui não é uma virtude, aumentar a qualidade de vida, reduzir o esgotamento emocional. Isso daqui, na verdade, vem para cá. É uma consequência. Já está lá no tema. Isso é uma consequência. Qual é a consequência de você viver hoje? Redução da ansiedade, ok. Prazer em viver, ok. Aumento da qualidade de vida, mas olha como ficou repetitivo. Tá vendo? A gente trazer para cá o reduzir o esgotamento emocional. Então, isso vem para cá. O que virtudes e habilidades a gente precisa desenvolver para começar a apreciar o presente? De onde vem isso daí? Então, eu troquei aqui. A gente pode ter, já que é para desacelerar, a gente precisa de paciência. Lembrando que eu troquei daqui. Esse argumento está relacionado ao tema? Está. Isso aqui é o típico exemplo de argumentos certos e muitos deles nos lugares errados. O argumento está certo. Reduzir o esgotamento emocional e aumentar a qualidade de vida está totalmente ligado ao tema. Mas, quando a gente traz essa habilidade, vai gerar um monte de lacuna. Ao viver o presente, o indivíduo reduz o esgotamento emocional e aumenta a qualidade de vida. Já está dando um salto para a consequência, sem antes passar pelo mecanismo. Então, por isso que eu desci para cá. Ó. Então, nesse caso aqui, a gente tem a paciência. Se vocês tiverem mais alguma, podem falar, certo? Foram as que eu pensei. Resiliência e a disciplina. Cada um associado a alguma coisa. O que se aprende? Aproveitar os momentos, valorizar o que já tem e o que existe. Mas aqui tá certo, isso aqui tá certinho. Valorizar os momentos. Quais? Olha a lacuna. Não adianta dizer que a gente vai ver hoje, vai valorizar momentos. Que momentos? Traga pelo menos um. Momentos como estar com a família.
momentos como, sei lá, admirar o pôr do sol, essas coisas. Eu não sou muito ligada à natureza, mas tem gente que gosta. Eu sou mais de shopping, de concreto, de poluição, essas coisas. Mas não me chame para ir para o Capão, porque esse tipo de programa, isso daí, eu sou completamente fora disso daí. Tudo que tem a planta, eu não vou, nem chame. Planta, bicho, esse negócio, bicho, só meus cachorros. E não é frescura, não, gente, é porque eu realmente não gosto, não é frescura. Juro, é porque eu já passei tanto perrengue nesses lugares que eu já disse tudo. É igual a Enem, passa nem há anos. Mas me aposentei do Enem em 2023, porque em 2024 eu estava pronta para ir. Eu falei, eu vou nada nesse negócio, nem a pau. Tá lá, já fiquei sozinha no Nordeste de Amaralina, já sentei embaixo da goteira, nesses anos todos de Enem. Eu falei, ó, chega, não vou mais. Ficar aqui perdendo tempo, com fome, com sede, com tudo. Eu me livre, não vou mais, não. A mesma coisa esse negócio daí de natureza. Estou fora. Por isso, quem me conhece aqui sabe que meio ambiente é um tema que ou é o primeiro que eu faço, ou é o último. Porque eu me sinto hipócrita falando de defender o meio ambiente, já que eu não gosto dessas coisas. Mas, enfim, aqui abriu uma lacuna. Aproveitar os momentos. Quais? Valorizar o que se tem e o que existe. Isso aqui, na verdade, iria até para cá, ó. Eu vou até tirar a disciplina e vou trazer para gratidão. É a gratidão que permite isso. Você valorizar o que você tem, valorizar quem você é, valorizar o que você já conquistou. Como se manifesta? Com a prática de viver bem o presente. Mas isso aqui já é o tema. E como essa prática de viver bem o presente se manifesta? Na hora que coloca aqui, ó, aproveitando cada momento, está repetitivo, tá vendo? Ó? Aproveitar momentos, o tema é viver o presente, então, com a prática de viver bem o presente, aproveitando cada momento, isso aqui ficou repetitivo. Então, como é que se manifesta? A gente, como eu falei antes, a gente tem como base o D1. Então, isso aqui é a concretização, é a materialização. Então, é a diminuição de jornadas, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e, sei lá, estabelecimento de pausas. Na verdade, a questão aqui é você mostrar que está desacelerando para poder viver intensamente aqueles momentos, vocês terem atenção plena naqueles momentos que vocês estão vivendo. Então, pausas e descansos. Outra coisa que a gente pode... Aqui, ó, formas de cultivar a prática de viver o presente. E isso aqui tem que vir lá na conclusão, porque ele pede formas dessa prática. Então, vou tirar daqui, botar para cá, ó, lá, conclusão. Nessa conclusão, é que a gente vai apresentar essas formas de cultivar a prática de atenção com as atividades, prática de meditação, desacelerar a rotina. Quando a gente fala em desacelerar a rotina, a gente precisa dizer como. Como? Por meio da prática de meditação, esportes, leitura. É na hora que a gente começa a adotar hábitos que exigem tempo. Hábitos que você não pode... Enfim, que você precisa respeitar o processo. A gente hoje vive vendo vídeo acelerado, ouvindo áudio acelerado. Geralmente, um áudio de 1 minuto, a gente acha, nossa, fulano mandou um áudio de 1 minuto. Gente, 1 minuto. Até eu acho isso daí hoje, quando o áudio, nossa, acabei de receber um áudio de 1 minuto. Sendo que quando a gente vai ouvir é rapidinho, mas nem isso a gente quer, a gente já pula para o final. Um aluno me falou hoje que ele assiste série em velocidade acelerada. Gente, série com... Alguém mais aqui assiste série com velocidade acelerada? Porque eu às vezes, fico voltando, eu assisto série, novela, tudo, em português, porque se eu pegar no sono indo, e com legenda. Eu assisto em português e com legenda, ainda por cima. Quando é alguma série assim, para eu poder não perder nada. Eu jamais conseguiria ver uma série em velocidade acelerada. É para maratonar, mas também terminei rapidinho. Tipo assim,
isso daí impede que a pessoa aproveite, ao aproveitar o presente, desfrute daquele momento. Pois é, exatamente. Como é que é isso, gente? Se bem que vocês assistem vídeo na velocidade 2, aqui, eu nem pergunto mais. Eu vou botar um vídeo aqui para mostrar para vocês. Quando eu coloco, né, esses vídeos, eu imediatamente já coloco na velocidade acelerada. Porque vídeos de 1 minuto. Esse vídeo está tão longo, né? Hoje eu botei esse videozinho aqui para a pessoa. Foi para falar de. Foi para explicar o que era caiçara. Caiçara, que são aquelas pessoas lá que vivem nas praias, tá? Essas coisas. E para mostrar o discurso de Greta Thunberg, era sobre meio ambiente. E aí eu fui colocar o vídeo, TikTok, exatamente. Eu fui botar o vídeo sobre consciência ambiental. O vídeo nem é longo, gente. O vídeo tem 2 minutos. Aí a menina, acelera aí. Aí eu acho que tá aqui, não, nem tá. Eu realmente, eu às vezes vejo, mas aí eu tinha colocado no 1,25. Não, bota no 2. Significa ter consciência ambiental? Muito mais do que aprender a separar o lixo para a coleta, a consciência ambiental trata-se da habilidade em compreender o meio ambiente em que vivemos, as ações realizadas em relação a ele e os impactos causados a curto, médio e longo. Mas se a gente parar, botar isso daí na velocidade normal e na velocidade acelerada, quem está vendo na velocidade acelerada não vai conseguir captar tudo, não vai conseguir absorver tudo. Com certeza não vai. Vou voltar para cá. Então, esse exemplo daqui, só se vocês tiverem. O exemplo tem 2 formas de vocês trazerem para materializar. Exemplos tipo esses aqui, que preenche lacunas, que eu botei aqui o quais. Como se manifesta diminuição de jornada, equilíbrio entre vida pessoal, profissional. Aí pode até colocar adoção de práticas saudáveis. Adoção de práticas saudáveis. De novo, a lacuna. Se eu colocar práticas saudáveis, eu preciso dizer quais são. Senão fica vago. E aqui a consequência, que é reduzir o esgotamento emocional, que está lá no tema. Esse exemplo aqui seria algum exemplo de pessoa que, ou algum fato, né? Mas tem que ser uma coisa de amplo conhecimento. Não adianta eu falar de uma forma geral, alunos que deixam de viver para ficar estudando no vestibular. Isso é uma coisa muito geral. Teve um menino que só trazia exemplo de rede social. Porque o influenciador, não sei das quantas, viu que é não sei das quantas. Vocês conhecem esse influenciador? Diz que é um historiador que interrompe nas entrevistas. Eu não faço ideia de quem seja esse Wilker. Mas o menino trouxe esse Wilker aí. E a corretora, inclusive, da FUVEST reclamou. Se você só ficar trazendo isso daí, que não é uma coisa assim de amplo conhecimento, você vai mostrar para a banca que todo o seu conhecimento vem de rede social, vem de TikTok, que não é mentira, né? Mas, se vocês forem trazer algum influenciador, por exemplo, Felca, dá para vocês fazerem ele, porque foi uma coisa de amplo conhecimento, todo mundo ficou sabendo, acho que todo mundo viu o vídeo dele. Então, se vocês trouxerem Felca, já é um exemplo legal para vocês trazerem na redação. Mas, assim, o influenciador digital, não sei quem, desativou suas redes sociais, pois precisava estar com a família. Esse é um exemplo isolado, fala mais sobre o comportamento de uma pessoa do que um exemplo que seja relevante para a sociedade e tal, para abrir uma discussão. Nesse caso aqui, eu até sugeri um exemplo que foi de um bilionário russo, que chama... Depois eu até me lembrei do de Nadal, que foi um Roman Andiv. Não sei como é que se fala, mas é de amplo conhecimento. Foi esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, não vai chamar. Mas tem várias coisas aqui desse cara. Aqui, ó. Se vocês procurarem aqui, você vai achar um monte de coisa.
Enfim, quem foi esse cara? Ele vendeu a participação dele para poder se dedicar à família. E aí, ele fala que tem riqueza, tinha tudo, mas precisava priorizar a vida dele. O que adianta você ter tanta riqueza se não tiver tempo para gastar? Não adianta. É bom a gente ter o suficiente, poder e ter tempo para gastar esse suficiente. É esse aqui, ó, Roman Avdiv. Aí tem aqui a historiazinha dele. Ele é investidor. Bilionário, não é milionário, né? Bilionário. Aqui, cadê? Tem um documentário numa dessas plataformas que fala desse cara. Que, cadê a parte que ele No largou? comecinho, Ana, fala 1,5 bilhão. É, 1,5 bilhão, exatamente. Mas tem a parte aqui que ele vendeu tudo, entendeu? Tornou-se coproprietário, não sei o quê, mas... Enfim, ele, aqui, ó. Ele começou a adotar órfãos quando tinha 35 anos. Eram 2 membros da lista de milionários, papapá. Ele começou a fazer essas ações, entendeu? Ele começou a fazer essas ações, assim, para dar significado à vida dele, porque ele achava que ele só trabalhava, mas a vida dele não tinha nenhuma significância. Aí, por isso que ele fez isso. Então, voltando aqui, eu tirei de um desses documentários. Eu adoro ver documentário. E aí, tem esse cara, e se tem um documentário sobre ele, então ele deve ser de conhecimento geral. Tem o de Nadal também, que Nadal resolveu, para poder se curar da lesão do joelho, viver um dia após o outro, certo? Então, bora lá. A estrutura do D2, ele já está planejado, a gente agora só precisa organizar essas ideias que tem aqui. Mais uma vez, a estrutura é a mesma: tópico, repertório, contextualização, sustentação, faltou o último, e as consequências, que nesse caso aqui são consequências positivas, certo? Então, cadê aqui? São consequências positivas. Tópico frasal, a gente já criou. Detalhe: quando o tema é real ideal, não é para vocês começarem com ademais, além disso, nada disso. Porque se vocês começarem com um conectivo de adição, vocês vão simplesmente cortar o pensamento. Vocês vão cortar o pensamento. Porque vocês vão cortar a ligação de um argumento com o outro. Porque quando a gente fala, por exemplo, a educação em saúde para promover estilos de vida saudáveis e prevenir doenças, são 2 argumentos soltos, mas ambos relacionados à importância da educação em saúde, porém independente. Um não depende do outro. Mas nesse caso aqui, a gente tem o D1 falando de imediatismo e o D2 viver o presente como uma forma de mudar aquele imediatismo, ou seja, de amenizar esses efeitos. Então, a gente começa... Tanta coisa aqui, você já me perdi. Geralmente, o meu tópico frasal é assim. Diante desse preocupante cenário, viver hoje é capaz de revertê-lo. Outra forma de trazer isso aqui seria: diante dessa conjuntura, então, assim, ó, botamos nessa perspectiva. Que perspectiva? A perspectiva que a gente traçou lá. Nessa perspectiva, tal cenário pode ser sublimado pela prática de viver hoje.
ou então de aproveitar o momento presente, enfim, é só uma ideia. Como vocês vão colocar, aí fica com vocês, mas assim, tragam sempre um conectivo que ligue as duas ideias, que estabeleça essa relação de continuidade. Isso que eu botei diante desse preocupante cenário ou nessa perspectiva. Eu posso colocar diante desse cenário acelerado, desse cenário imediatista. Isso daí dá autoria, dá opinião. Por isso que eu botei o preocupante cenário. Agora, eu vou botar um repertório aqui, que foi o que eu mostrei para vocês, de Flor Bela Spunk, que é repertório de bolso. Mas eu vou botar aqui só para vocês verem. Então, seria a esse respeito, o verso da poetisa Flor Bela Espanca, por sobre Amassais, aldeia Montes. Esse é o verso. Inspira uma profunda reflexão. Eu boto assim, inspira uma profunda reflexão quando é quando a gente vai tentar fazer uma analogia, certo? Inspira uma profunda reflexão. Em um cenário, em um contexto na performance e na atividade, aproveitar o momento presente, atua como uma ponte que conecta é uma analogia, entendeu? Lamaçal do relatamento. Então, você tem, para trazer Flor Bela, você tem o contexto. Eu até poderia trazer isso aqui, inspira uma reflexão. Aproveitar o momento presente atua como uma ponte. Eu posso até trazer isso daqui, tirar isso. Aproveitar o momento presente atua como uma ponte que conecta o ser humano ao seu bem-estar em meio ao lamaçal de uma sociedade pautada na performance e na instantaneidade. A ideia é vocês ligarem uma coisa à outra, fazerem uma conexão, vocês fazerem uma conexão em meio a outra coisa negativa. Então, seria mais ou menos isso. Aproveitar o momento presente atua como uma ponte que conecta o ser humano ao seu bem-estar, em meio ao lamaçal de uma sociedade pautada na performance e na instantaneidade. Eu tenho vários outros, assim, o desespero, de pegar uma coisa e conectar a outra. Tem um aqui que é caminhando que se faz o caminho. Eu usei esse hoje, inclusive. Vou botar aqui para isso. Eu usei isso agora. Seria isso aqui, ó. A esse respeito. Em consonância com o pensamento do poeta espanhol Antônio Machado, é caminhando que se faz o caminho. Viver o hoje, ou viver o momento presente, aproveitar o momento presente, é o passo contínuo que constrói trajetórias diante do imediatismo. Impulsionando
o ser humano ao seu bem-estar. Então, a sua plenitude, aí é com vocês. Mas esses repertóriozinhos de bolso, no desespero, eles costumam funcionar, certo? Alguém tem uma ideia de repertório decente para colocar aqui, ou vocês gostaram dos Coringuinhas? Se alguém tiver, pode mandar no WhatsApp ou até aqui mesmo. Ou então entrar aqui para poder colocar. Alguém tem? Alguém tem algum repertório desse daqui que dê para a gente usar? Então, eu vou trazer algum repertório aqui. Eu vou trazer de um cara que escreveu um livro que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que chama, eu não sei pronunciar o nome dele, Viktor Frankl. Esse cara aqui, ó. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentidos. Pelo menos foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Ah, na verdade, não. Eu tenho uma música aqui. Até um menino que falou hoje dessa música. Que é isso aqui, ó. Diante desse preocupante cenário, viver o hoje é capaz de reverter. Já botei isso aqui. Esse aspecto é considerado... Botei, né? Esse cenário, não. Esse aspecto é considerado pronto, aqui achei. Esse aspecto é considerado pelo cantor Roberto Carlos. Todo mundo só conhece a versão do Titãs, né? Vamos ver. Carlos, nos seus versos. E de novo versos. Espera. Não, na verdade é nos versos da sua música é preciso saber ver os necessidade de aproveitar a vida de forma plena. Pronto. E a gente pode até complementar, principalmente, especialmente, em meio a cenários que desvalorizam o presente em busca de metas futuras. Trouxe a música dele aqui e já tentei contextualizar, porque eu falei que ele alerta para a necessidade. Quando eu trago isso daqui, eu já estou meio que contextualizando. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar trazer meus argumentos. Uma coisa aqui que vocês precisam tem algumas palavrinhas aqui que vocês não podem usar para o D2, senão o D2 de vocês vai virar uma proposta de intervenção imensa. O que seria? Vocês não podem usar palavras como... Oxi, que é isso aqui, meu Deus? Vocês não podem usar palavras como deve, precisa, aqui mesmo. Eu não poderia colocar. Nesse sentido, o ser humano precisa
aprender a viver a sua vida, isso é intervenção. Precisa, deve, necessita, ou então é necessário. Desse modo, é imprescindível que o indivíduo comece a aproveitar os momentos. Isso também é um indício de intervenção. Aqui no D1 e no D2, vocês têm que criar um mecanismo. Como essa prática de viver o presente pode reduzir o esgotamento e elevar a qualidade de vida? É isso que ele quer que vocês respondam. Ele não quer que você fique repetindo que isso é necessário, que isso sei lá, imprescindível, nada disso. O que ele quer aqui é que você apenas diga como isso funciona. Lá na conclusão é que vocês vão trazer essas formas. Então, nesse caso aqui, a gente começa sob esse prisma. Viver o hoje. Então, viver o presente. Desenvolve no ser, que é menor do que ser humano. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Cadê o planejamento, gente? Que eu perdi aqui. Gente, cadê o planejamento? Ele apagou. Pressão. Oxente, pronto. Não creio. Como é que você perdeu o planejamento? Eu perdi, mas eu tenho ele aqui. Ok. Eu tenho ele. Deixa eu pegar. Porcaria. Deve ter clicado em alguma coisa aqui. Desculpa. Aqui. Pronto. Deve ter apagado outras coisas e ele foi junto. Aqui. Mapa que deu ainda. Eu vou deixar só o que eu já expliquei para vocês. Tá gravado, então na gravação ele vai estar lá. Paciência e resiliência que se aprende. Isso, valorizar o que já existe. Isso aqui não. Diminuição de jornadas, estabelecimento de pausas e descanso. Isso aqui. Consequências, pronto. Aqui era coisa de terminar com ansiedade e tal. Então, vamos lá. Vou botar para baixo para não perder mais. Vou botar um Ctrl+C aqui, que ele agora está no meu Ctrl+C, eu não perco mais. Pergunta que a gente faz é... Eu gosto sempre de fazer essas perguntas para poder guiar vocês e vocês não fugirem, né? Como viver o presente pode sublimar, quer dizer, a prática de viver o presente, a prática de viver o presente pode sublimar contexto imediatista e hiperprodutivo. A pergunta que a gente faz é essa aqui, certo? Ou a prática de viver o presente pode sublimar o contexto imediatista e ele troca o hiper para super. Hiperprodutivo. Então, ele aqui. É a partir daqui que a gente vai começar a argumentar. Essa é a parte mais importante da redação de vocês. Esse períodozinho que vai entrar aqui é a C3. Ele é a C3. Que é aqui, geralmente, rouba os pontos de todo mundo. Eu fico achando que na Baiana é assim, C1, C2, C4 e C5, cada uma vale 1 ponto. E a C3 vale 6 pontos. Na minha cabeça dá isso daí, só isso daí para explicar. E aí você tem um errinho, aí sua nota cai de 1 para 0,6, não sei o que, tal, e a C3, quando vocês não têm uma boa argumentação, tira a nota toda, porque eles pesam a mão.
sob esse prisma, viver o presente desenvolve no ser, deixa eu ver, virtudes como a paciência. Veja que eu estou intercalando. Veja que eu estou intercalando isso daqui com isso daqui. Eu não vou só sair citando, eu vou tentar ir unindo as coisas, certo? Sob esse prisma, viver o presente ao viver o presente, o indivíduo desenvolve virtudes como a paciência a partir, deixa eu ver, a paciência a partir, na verdade aqui eu começo com a gratidão. A gratidão a partir do reconhecimento do valor de momentos simples, como uma conversa. Ó, a lacuna. Conversa com querida, bem com a paciência para paciência para reconhecer. Vamos lá. Vou tirar a paciência, senão vai ficar muito grande. Com a gratidão para valorizar e já possui, em vez de concentrar-se apenas em metas futuras. E aí eu vou trazer como se manifesta. Então, desenvolve virtudes como a calma, que seria com a paciência. Paciência, a partir do reconhecimento do valor de momentos simples, como uma conversa com uma pessoa querida, bem como a gratidão para valorizar o que possui, em vez de concentrar-se apenas em metas futuras. Na prática, eu já botei como se manifesta lá em cima, já, né? Na prática, essa simples mentalidade é manifestada na diminuição de jornadas de trabalho e de causas Vocês estão acompanhando, gente? É porque eu não sei escrever e falar ao mesmo tempo. Mas depois eu explico. Sim, Pro. Pronto, bora lá. Tópico pequenininho. Relacionei com a música de Roberto Carlos. Esse aspecto é considerado pelo cantor Roberto Carlos nos versos da sua música É Preciso Saber Viver, por meio dos quais ele alerta
para a necessidade de aproveitar a vida de forma plena, especialmente em meio a conjunturas que desvalorizam o presente em busca de metas futuras. Contextualizei com o tema. Agora eu tenho que explicar exatamente como tem aqui, como é que viver o presente muda aquela coisa de busca por performance. Sob esse prisma, ao viver o presente, o indivíduo desenvolve virtudes como a paciência. Eu até posso ir direto. O indivíduo desenvolve a paciência a partir do reconhecimento do valor de momentos simples, como uma conversa com a pessoa querida, bem como a gratidão para valorizar o que já possui, em vez de concentrar-se apenas em metas futuras. Eu botei isso aqui de metas futuras para deixar clara a questão do presente e do futuro, que as pessoas vivem tão centradas no futuro que esquecem de valorizar o que elas já conquistaram. Isso está até no texto motivador. Se eu desse aqui, é um dos primeiros textos. Os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. As pessoas que adoecem por pensar ansiosamente no futuro, esquecendo o presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. São pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Buda fala da importância de se buscar a qualidade de vida e viver intensamente presente, o passado à base da nossa experiência de vida, formada, enfim. Eu tirei daqui. Uma das trágicas coisas que eu percebo na natureza humana é que todos nós tendemos a adiar o viver. Estamos todos sonhando com o mágico jardim de rosas no horizonte, em vez de desfrutar das rosas que estão florescendo do lado de fora das nossas janelas. Então, toda a argumentação, se vocês lerem, elas vieram daqui, ó. O aumento de casos de transtornos relacionados ao estresse, ansiedade e depressão está diretamente ligado ao estilo de vida que valoriza a incessante busca por eficiência e resultados rápidos. Então, assim, eu estou fazendo aqui com vocês sem ler o texto motivador, porque quem fez os textos motivadores sou eu. Então, eu já sei isso de cor e salteado, mas na prática, não vão só tirando ideias da sua cabeça, gente. As ideias a gente tira daqui. Porque, veja que, ó, com base nas ideias apresentadas nos textos motivadores, vejam que quando vocês fazem, quando eles colocam isso daí, né, com base nos textos motivadores, é porque eles querem realmente que vocês pautem a argumentação de vocês nesses textos motivadores. Não é um copia e cola, mas ele vai te dar um norte, certo? Então, voltando aqui, texto motivador lá embaixo, meu Deus, que bagunça. Essa mudança de mentalidade é manifestada na diminuição de jornadas de trabalho e estabelecimento de pausas e períodos de descanso que possibilitam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Agora eu vou trazer um exemplo, né? Um exemplo, vou copiar daqui de cima. Um exemplo, cadê a repertura? Vou botar aqui, ó. Em vez de trazer um exemplo disso, vou trazer Roman Andiv, por exemplo. Um bilionário russo, por exemplo. Posso trazer assim, por exemplo, depois. Ele já faz o link. Veja que a gente levou para a questão do. A gente levou para a questão do trabalho. Diga, Lu. Pode terminar, Pro. Hã? Pode terminar o que você está falando, que eu falo, não tem problema. Não, diga. Porque eu terminei esse texto hoje, esse tema. Só que aí, minha pergunta é, quando você colocou, tipo, na sua argumentação, né? Essa mudança de mentalidade é manifestada, tal. Aí, como se manifesta, tal, não sei o quê. Você poderia colocar, tipo, eu acho que eu fiz de uma forma mais individual, entendeu? Porque, não sei, eu que não sei explicar, mas eu não falei diretamente que a pessoa ia ter, né, a diminuição na jornada de trabalho e tal. Você botou o quê? Isso aqui foi meu raciocínio. Não, eu sei, eu acho que talvez eu tenha errado isso.
Porque O tudo que eu que eu tinha botei aqui, colocado. ele está no Ah, texto motivador. sim. Eu peguei as ideias de lá, entendeu, Lu? Claro que você pode botar Aham. outras coisas aqui, mas eu peguei de lá. Uhum. É porque às vezes eu confundo, tipo, os comandos do plano de texto, assim, sabe? Eu Uhum. não sei se o que eu coloquei era exatamente o como se manifesta. E eu botei no lugar do como se manifesta. Mas eu coloquei alguma coisa, tipo assim, que as pessoas iam conseguir fazer é, tarefas a longo prazo, respeitando o tempo desses processos, entendeu? Que demandam mais tempo, assim. Só que eu acho Para que não isso. tangenciar. Porque, às Oh, vezes, quando vocês ampliam muito a discussão, vocês vão aham. fugindo, vocês vão fugindo. Quando você vê, você vai estar lá falando da capacidade do ser humano de estabelecer metas e Oh, de criar. não, não. Tome Eu não fiz cuidado. isso, eu só falei isso nessa Não parte. viajem, não viajem. Não tentem, tipo assim, é um conselho que eu sempre dou. É o feijão com arroz, sabe? A gente não, eu não sou acostumada, vocês não vão me ver aqui falando, nem é meu perfil. Palavras super difíceis, trazendo repertórios super, sei lá, cultos. Os repertórios que eu trago aqui são repertórios que eu conheci no decorrer da minha vida, que eu acho que repertório a gente constrói. A mesma coisa os argumentos. Então, assim, planejem para vocês, quando jogarem as ideias, por isso que eu coloco esse como se manifesta isso aqui, vocês podem até trocar, tem gente que bota o como se manifesta na consequência, tal. Essas foram as perguntas que eu achei, porque eu vi como os corretores corrigem, tanto o Manual do Enem, da FUVEST, tal, tem uma grade lá de correção, matriz de correção, e eu peguei essas perguntinhas do que eu vi lá no manual. O aluno trouxe as causas do problema, o aluno mostrou, o candidato, né? O candidato mostrou como esse problema se mostra na sociedade. Então, eu peguei esses pedacinhos aí e aí coloquei essas perguntas, porque são as perguntas que os corretores vão fazer. Mas o meu raciocínio funciona assim. Mas o de vocês pode jogar, sei lá, de repente para uma outra ordem, contanto que a consequência fique no final. Mas aqui, tem gente que começa do como se manifesta. E mesmo assim consegue chegar no mesmo lugar. Eu não consigo. Eu vou seguindo a ordenzinha. Mas assim, Lu, você tem que tomar cuidado para não se estender muito. Hoje uma pessoa me mandou mensagem: o meu tema de perseverança está enorme, não sei o que, já tem 40 linhas. Vamos lá enxugar. Às vezes a gente passa muito tempo falando de um aspecto que é secundário. Não dá para falar de tudo. Então é melhor você falar de poucos e tentar ligar esses poucos e aprofundar, entendeu, Lu? Mas, veja, Tá você bom, tem que Flor. tangenciar, viu? Mas quando Paula Ai, der zero, você não ficar traumatizada. eu não vou nem passar de então. Paula já Ô, traumatizou Pro. algumas pessoas. Paula já traumatizou algumas pessoas. Mas foi bom. Sabe por quê? Porque esse menino, depois, ele virou um dos melhores alunos aqui. Mas foi pega pra capar, quando ela. Pô, velho, eu já fui traumatizada, tô esperando aqui. É o quê? Eu já fui traumatizada, tô aqui esperando, velho. Você não vai zerar, não. Porque você não vai postar lá, você vai mostrar antes. Eu quero preservar a saúde mental de vocês. Falando em saúde mental, eu percebi um furo aqui na minha argumentação. Aqui é para eu botar a conclusão. Vou botar aqui a conclusão desse modo. Esse modo não. Posto isso ao, deixa eu ver, priorizar. Já botei esse priorizar aqui agora. Ao adotar. Tirei esse ao adotar, que eu vou precisar de um sujeito. Tal perspectiva de vida possui grande potencial.
Isso aqui eu poderia ir mais direto, hein, gente? Era só para mostrar onde é manifestada. Eu poderia colocar, nesse sentido, o estabelecimento de pausas e períodos de descanso possibilitam equilíbrio a partir da diminuição de cargas. Eu poderia ter trazido de outra forma. Alguém consegue visualizar aí onde é que está o furo que quebra um pouquinho essa argumentação? Malu, agora que eu vi, enquanto houver sol. É porque esse pedaço, esse negócio que você colocou caminhando, que você faz o caminho, tem na música. Agora que eu não olho, porque não apita para mim, não sei Eu porquê. sei, porque eu não quis me interromper. Ó, Aí eu interrompi depois, eu quero. vamos lá. A minha falha aqui na argumentação, o salto está aqui. Eu vim seguindo aqui. Sob esse prisma, ver o presente, o indivíduo desenvolve a paciência a partir do reconhecimento de valores, momentos simples, como a conversa com a pessoa querida, bem como a gratidão para valorizar o que possui, em vez de concentrar-se apenas em metas futuras. Essa mudança de mentalidade é manifestada na diminuição de jornadas de trabalho e no estabelecimento de pausas e períodos de descanso que possibilitam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, com práticas como o autocuidado. Eu precisei botar isso aqui. Aí eu trouxe o cara, um bilionário russo, por exemplo, vendeu sua participação empresarial para se dedicar mais à família, gesto que demonstra, esse aqui demonstra que, mesmo com riqueza e poder, é possível priorizar o aqui e agora, abraçando o que realmente importa. Em vez de priorizar o aqui e agora, eu vou botar, é possível priorizar o agora, em vez de abraçando o que realmente importa, priorizando a esfera, as esferas mental e emocional. Por que eu precisei botar isso aqui? Porque senão isso aqui, esse autocuidado, porque senão isso aqui vai perder o sentido. Tal perspectiva possui grande potencial para reduzir o esgotamento emocional, ampliando a qualidade de vida. Eu não poderia colocar essa conclusão se eu nem toquei em nada de saúde mental. Eu falei em saúde mental lá em cima. Lá no D1, eu falei. Só que aqui eu não falei nada disso. Outra coisa que faltou também para ligar com o D1. Viver o presente, o indivíduo desenvolve a paciência para desacelerar a partir do reconhecimento do valor de momentos simples, quando eu conversa com... Aqui eu posso até colocar, para forçar, como uma longa conversa, já que a gente está falando de tempo, né? Com uma pessoa querida, bem como a gratidão para valorizar o que possui, em vez de concentrar-se apenas em metas futuras. Essa mudança de mentalidade é manifestada... Aqui eu poderia colocar, ó, isso se manifesta... Eu poderia só colocar o isso, ó, teria mais espaço. Na diminuição de jornadas de trabalho e no estabelecimento de metas e períodos de descanso que possibilitam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional com práticas como o autocuidado. Eu poderia colocar com práticas como esporte, meditação, não sei o que e tal, mas eu botei o autocuidado aqui para mostrar que está preservando, porque logo depois eu vou trazer esse bilionário aqui e eu queria colocar esse negócio de priorizando saúde mental e emocional, em vez de abraçando quem realmente importa, que ficou poético, porém, ele fica desconectado, porque um corretor chato vai dizer, e o que realmente importa? Então, eu prefiro pegar isso daqui e relacional, priorizando as esferas emocional, mental e emocional, e aqui
eu consigo trazer essa consequência. Por quê? Porque eu já falei dela antes aqui. Eu já falei de reduzir esgotamento e já falei de autocuidado aqui. Alguma dúvida, gente? Ficou tranquilo para vocês o positivo? Falem agora o cálice para sempre. Podem mandar os sinalzinhos, os emojizinhos aqui, se vocês entenderam certinho. Para a aula que vem, façam... eu já mandei o da perseverança, né? Ou não? Eu acho que eu mandei o da perseverança na última aula. Então, para a aula que vem, vocês vão fazer o tema, é real e ideal também, é o tema da esperança. Para a aula que vem, é o tema da esperança. E muita gente que ainda está me devendo o tema da perseverança. Tem gente que está me devendo ainda o tema da felicidade, que foi o primeiro que eu mandei. Então, tentem fazer isso daí para poder treinar. Mas, assim, não façam só para me entregar. Nossa, vou fazer porque ela está me pedindo. Façam com calma, desacelerem. Teve um aluno que me falou hoje que a corretora reclamou que os argumentos dele estavam vagos, estavam muito soltos. E aí eu fui perguntar para ele, né, se ele não estudava a redação, se ele, antes de fazer o tema, se ele não parava um pouquinho para poder ler sobre os assuntos, ler sobre aquele tema, ler os textos motivadores, às vezes eu até coloco sugestões de argumentação. E ele falou que ele só lê os textos motivadores mesmo e que ele não estuda nada do texto, nem a estrutura, nem nada. Aí eu falei, para quê? Aí ele falou, não, porque na hora da prova eu não vou ter isso para consultar. Mas, gente... A hora da prova é lá na frente. Até lá, vocês precisam estudar, vocês precisam treinar. E antes de escrever, estudar um pouquinho conectivo, estrutura, planejamento, até algumas palavrinhas que a gente vê aqui, ler outros textos, ler as correções, porque vocês precisam acumular conhecimento. Redação é extremamente importante e redação também se estuda. É igual, tipo, biologia. Vocês não vão fazer as questões de biologia sem antes dar uma lida, sem o professor ter explicado e vocês terem parado para estudar aqui em casa. Vocês precisam estudar biologia, física, química, sei lá, as outras matérias, e aí, com aquele assunto ali, é que vocês vão fazer flashcard e que vocês vão começar a estudar o assunto. É só uma dica para quando vocês pegarem redação, dediquem uma semana e não sei quantas horas vocês pegarem, sei lá, 2 horinhas da semana inteira para parar, estudar repertório, ver o que foi que errou, para olhar conectivo, para não cometerem os mesmos erros, certo? Redação é um divisor de águas na Baiana. Então, enfim, estudem. Então, até a próxima aula, galera. E qualquer coisa, meu WhatsApp está lá aberto. Não prometo responder, ou vocês sabem disso, mas eu respondo, certo? E se vocês precisarem de coisa em português também, podem me mandar, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Bom resto Pro. de semana. Beijo, Pro. Beijo, Luana. Boa noite. Tchau, Boa Pro. noite. Tchau, gente.